tempo com o seu filho, né? O que quer dizer esse título do vídeo de hoje? Para a gente refletir todas as nossas experiências da maternidade, né? Nós sabemos aqui, principalmente as mães de primeira viagem, é uma experiência muito nova, é uma experiência diferente, é um desafio muito grande. Viver a maternidade sem uma rede de apoio, viver a maternidade mediante a tantas tribulações que muitas vezes podem acontecer, né? Então isso dentro do coração da mulher, dentro do seu corpo físico, né, na sua alma ali, pode acarretar feridas, né? E essas feridas originadas na maternidade, elas não deixam de refletir no nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Principalmente desde a concepção, né? Só você sabe como que foi a concepção dessa criança, se ela foi uma gravidez desejada ou não, né? Toda a gestação, se foi uma gestação tranquila, se foi uma gestação conturbada, né? Com vários desafios aí pela frente, o parto, muitas mulheres têm experiências difíceis com o parto, né? Sonhou a gestação inteira com um tipo de parto, aí na hora não teve aquilo que ela desejava, ou foi maltratada ou não, né? O puerpério, os primeiros dias com o bebê, toda a nossa história da maternidade pode nos causar feridas, sofrimentos, né? Pelo despreparo, por ser mãe de primeira viagem, pela falta de apoio, pela falta de uma rede de apoio. Não que a gente tenha que transferir a nossa responsabilidade para a rede de apoio, mas a gente sabe que em meio ao cansaço, em meio à situação que você não sabe mais o que fazer, é bom ter uma mão amiga, alguém para estar ali nos ajudando quando a gente precisa, nem que seja para tirar uma dúvida, né, em casa, para ajudar a fazer alguma coisa em casa. Então, uma rede de apoio ela é importante e não tira a responsabilidade dos pais e principalmente da mãe. Então, os primeiros dias, o puerpério é uma bomba, né, de hormônios dentro do corpo da mulher e sentimentos. Então, todas essas experiências que não são boas com a maternidade, desde a concepção, a gestação, o parto, né, as noites mal dormidas, o estresse do choro da criança. Quantas mães sentem mágoas e raiva dos seus filhos por causa do choro, por ele não dormir bem, por ele não mamar bem. Quantas mulheres transferem a frustração de não ter tido o início de amamentação tranquilo para os seus filhos. Isso é muito recorrente, isso acontece demais. Então, eu trabalho com jovens e adolescentes e famílias quase que a minha vida inteira na minha comunidade, e agora trabalhando profissionalmente eu vejo o quanto todas essas frustrações desde o início da gestação, todas essas etapas, elas interferem no nosso relacionamento com o nosso filho, principalmente na sua fase de infância, adolescência, juventude. Então, para que a gente possa refletir sobre isso, pense, né, o quanto todas essas frustrações que aconteceram até hoje na sua vivência com a maternidade têm refletido no seu bom relacionamento com seus filhos. E muitas vezes o problema não é a criança que é chorona, que é difícil, que não dorme, que não come. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o problema somos nós, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas feridas que não permitem que eu tenha um bom relacionamento com meu filho, que não tire aquela venda dos meus olhos para eu enxergar quem realmente é o meu filho. Eu só vejo o problema, eu só vejo o choro, eu só vejo uma criança que não está satisfeita com nada. E muitas vezes o problema está dentro de mim, né? São essas mágoas, essas situações que não estão resolvidas, não estão curadas, não estão perdoadas, né? Então, um tempo com o seu filho, muitas vezes, é um exercício que eu falo muito com as mães em atendimento, quando eu vejo que esse problema acontece. Para um tempo, você e seu filho, entra para dentro de um quarto, um ambiente tranquilo, um momento que ele esteja bem também e que você também esteja em paz, né? Seja ele um bebê, seja ele um recém-nascido, seja ele uma criança maior, tenham esse tempo entre vocês dois
para que vocês possam ter esse tempo de olhar nos olhos, né, para você contemplar o quão perfeito é seu filho, o quão cheio de saúde, o quanto abençoado ele é, né, naquele sorriso inocente, naquele olhar às vezes perdido, mas ele sabe quem é você, ele reconhece a sua voz desde o ventre materno, ele sabe quem é a mãe dele e agora chegou a vez de você descobrir quem é o seu filho, mas com um coração cheio de amor, limpo de mágoas, de raivas, de tristezas e de frustrações, né? Curar todas essas feridas através de um momento simples de perdão. É como se fosse uma oração, um diálogo, né? Interprete como você quiser, mas é um exercício de autoconhecimento, de conhecer o outro através do olhar, do sorriso, do abraço. Abraça, né? O silêncio também cura. Conte a sua história, né? Qual foi a história dessa criança desde a concepção, a gestação, o parto. Tudo que a gente solta para fora é um processo de libertar aquilo que está preso aqui dentro, né? Você pode achar que ele não vai compreender, que ele é só um bebê, mas inconscientemente ele compreende, ele vai aceitar com amor suas palavras, ele vai te ouvir, né? E tudo aquilo que a gente fala, né, seja em pensamento, em voz ativa, tem muita propriedade. Então, se você acredita que você precisa desse momento de perdão com o seu filho, de dar o perdão, de receber o perdão, de se abrir a um recomeço, né? De se abrir a compreender, a reconhecer o seu filho novamente. Porque em meio a tantas responsabilidades nossas como mulher, o nosso filho se perde, ele se apaga em meio a tantas tribulações, a uma correria, né, que a gente vive cheio de responsabilidades. Então ele acaba se anulando e a gente não deixa de reconhecer nosso filho, deixa de conhecê-lo, deixa de compreender as suas necessidades. Eu tenho certeza que vai ser muito importante esse momento com vocês dois. Talvez você não tenha nenhum problema de mágoa ou ressentimento. Apenas agradeça. Agradeça pela vida dele, agradeça por você poder ter gerado aquela vida e hoje estar educando, né, direcionando o caminho cristão, caminho de afeto, caminho de amor, ser uma criança, um jovem feliz, cheio de saúde, de bons hábitos, bons costumes, uma pessoa boa. É uma responsabilidade muito grande, um dom mesmo em nossas vidas como mulher, para ter o dom de gestar, de gerar, de educar e de conduzir ao melhor caminho. Então, se algumas dessas tribulações têm te incomodado, têm te tirado o sono, têm ocupado um espaço muito grande no lugar que deveria estar sendo ocupado pelo amor, pelo prazer em viver a maternidade, tenham esse momento com o seu filho de amor, né? De trocar carinho, de trocar olhares, de trocar palavras de afeto, palavras de gratidão. Não deixe a graça passar, né? A gente fala muito isso, não deixe a oportunidade passar. Então, eu tenho certeza que portas se abrirão, né? O caminho vai ficar mais leve, o fardo vai ficar mais leve. Muitas vezes a gente só vê o filho como um tropeço, como uma dificuldade, como um fardo. Mas o que pesa muito nesse fardo são as nossas dores, as nossas angústias, as nossas feridas abertas que precisam de ser cicatrizadas. E não há remédio melhor do que o amor, do que perdoar-se, perdoar o outro, abrir-se a um recomeço. Ok? Então, façam esse exercício aí. E eu quero que vocês me contem como que foi com vocês, tá bom?